Agora sim, agora estamos ao vivo aí, estamos no Facebook, estamos no Instagram, câmera do Facebook de cima, Instagram de baixo, aqui a gente vai se virando como pode, né? Boa noite a todos aí, não reparem se hora olhar para baixo, hora olhar para cima, hora olhar para um lado ou para o outro, é referente aí às nossas necessidades aí tecnológicas, beleza? Bom, pessoal, como eu ia falando, né, iniciando aí mais uma brincadeirinha, né, mais uma conversa sobre cerveja, né, e desta vez, né, nesta noite aí eu acabei optando por falar um pouco sobre o resfriamento do mosto, né. Então, qual o motivo, o que nos leva a puxar esse tipo de assunto, né? Você baixar uma temperatura de algo que isso pode influenciar positivamente ou negativamente no meu processo produtivo, certo? Então assim, quando estamos no momento da produção da cerveja, você não tem tantos problemas com relação a bactérias ou algum tipo de fungo que cai ali, porque vai estar em alta temperatura, ela vai acabar matando e não vai se proliferar no meio do mosto cervejeiro. Porém, a partir do momento onde nós fazemos o Whirlpool, né, e começamos com o resfriamento da cerveja, é que começa a ficar algo perigoso. Por quê? Porque nós estamos falando de um ambiente com... Opa, está sem imagem. Por que está sem imagem? Deixa eu ver. Um minutinho só, por favor. Qual é o problema? Ah, desculpa, pessoal. Eu fiz besteira com certeza. Agora vai dar imagem. Aê! Tecnologias. Sem problema, vamos lá. Obrigado aí por avisar que estava sem imagem, né? Na verdade não estava sem imagem. Na verdade eu estava fazendo um suspense, é diferente, entendeu? Então é todo um suspense, nossa, será que vai aparecer alguma coisa louca aí? Não, brincadeira, vamos lá. Erro nosso, né? Já corrigimos e vamos que vamos tocando esse barco aí. Bom, retomando lá a nossa conversa, né? Quando resfriamos o mosto, né, nós estamos passando ali de um líquido que está a 100 graus, certo? Para uma temperatura desejada de fermentação. Então, nós vamos precisar deixá-la a uma temperatura, né? Se estamos falando de uma cerveja lager um pouco mais baixa, de 12 graus até 18 graus mais ou menos. E quando estamos falando de uma cerveja Ale, nós queremos deixar a cerveja a uma temperatura ali de 15, 16 graus até os seus 23 graus mais ou menos, certo? Para que a gente possa inocular o fermento e ele vá fazer o seu trabalho, que é produzir a cerveja. Porém, quando nós temos, né, um ambiente com uma quantidade excessiva de alimento, com oxigênio à vontade liberado, né? O que acontece? Você propicia um ambiente muito factível para qualquer tipo de ser que se alimenta daquilo ali, acabe se depositando naquele líquido, né, que é o mosto cervejeiro, e se proliferando no meio daquele ambiente, consumindo os açúcares de oxigênio e acabando gerando algo que não é o que nós gostaríamos, né? Nós gostaríamos que fossem as saccharomyces da vida, ou uma bretanomice da vida, conforme nós especificamos, né? Um fermento S04, S05, um fermento Weiss ou algo do gênero, para que ele produza a nossa cerveja, né? Mas, se neste período, quando nós estamos fazendo o resfriamento do mosto, nós não conseguirmos chegar à temperatura necessária, nós temos que cuidar muito de como nós estamos lidando com ele. Então, toda vez que você vai
entrar em contato de qualquer forma com alguma pá, colher, algo do gênero, né, dentro da sua cerveja, é importante você sanitizar muito bem tudo isso, né? Tanto o fermentador quanto tudo que você vai estar utilizando, certo? As mãos e tudo mais, se der para usar luva para não ser cair pelo, algo do gênero, é super importante. Por quê? Porque aí você vai estar mitigando a possibilidade de entrar qualquer tipo de bactéria que vá estragar todo aquele trabalho que você teve de fazer aquele mosto cervejeiro. Desculpem, pessoal. Então, assim, quando a cerveja ela está dos seus 100 graus até os seus 40 graus, o risco de contaminação ele é baixo. Por quê? São poucos os seres vivos, né, deste meio que conseguem sobreviver a uma temperatura acima de 40 graus. Tanto que para você pasteurizar uma garrafa de cerveja, você faz o que com ela? Você pega ela numa temperatura comum, ambiente, né? E eleva rapidamente essa temperatura, dando um choque térmico naquele ambiente. E esta temperatura vai acabar matando qualquer fermento que está suspenso ali na sua cerveja, certo? Então, quando é que você pasteuriza a cerveja? A partir do momento que você finalizou a cerveja. Então, vocês me perdoem, estou em casa, né? Então, filharada aqui fala mesmo. Vamos lá. Quando eu finalizo a fermentação da minha cerveja e o condicionamento dele, se eu vou fazer uma carbonatação forçada, eu já posso pasteurizá-la ali, teoricamente falando. Em uma indústria, quando que a pasteurização acontece? Quando eles engarrafam a cerveja, pegam aquela cerveja e jogam carbonatada, certo? Num recipiente com uma temperatura próxima a 60 graus, e isso vai fazer com que pasteurize a cerveja, tá? Então, só para um breve entendimento de como é que funciona a pasteurização. Então, para que significa pasteurizar a cerveja? É você realmente matar qualquer tipo de bactéria, né, que está dentro, a bactéria ou fungo, algo do gênero que está dentro daquele local, para que você não tenha mais trabalho dentro daquela cerveja. Trabalho do que? De fermentação, assim por diante, tá? Quando a gente chega numa temperatura de 40 graus, né, para chegar até os nossos 23 graus ou os nossos 18, 17 graus, ali é o principal ambiente, é o mais complexo, porque é onde há o maior risco de contaminação, né? Então, quando eu falo, limpa bem todos os utensílios, cuida do ambiente onde você está trabalhando, busca não ter corrente de ar, né? Por quê? Porque pela corrente de ar pode vir algo no ar ali e se depositar em cima daquele mosto. Rafael, mas pelo jeito que você fala, nossa, parece que qualquer coisa pode contaminar o mosto. Sim e não, né? Então, assim, quando eu falo sim e não, é que realmente, se você estiver ali num ambiente onde tenha muita passagem de ar e veio de algum lugar, algum tipo de bactéria naquele ar e ela se deposita ali, e você não joga um fermento em cima, algo do gênero, quase que imediatamente para este fermento fazer o trabalho dele, este ser que caiu ali pode tomar conta daquilo tudo, e a hora que você jogar o fermento, ele acaba consumindo o próprio fermento e dá autólise, dá um monte de coisa e um monte de problema que você não gostaria, né? Agora, Rafael, vamos lá. Resfriei o meu mosto, lindo, maravilhoso, tal. Vou inocular a minha levedura, só que caiu uma bactéria lá. E eu logo em seguida inoculei o meu fermento. Pela quantidade de fermento que você coloca ali, que são milhões de células que vão entrar, vão consumir tudo e vão começar a fazer o seu trabalho de reprodução, de crescimento, reprodução, e aí consumo de todo aquele açúcar e tudo mais, ela acaba, se a quantidade de bactéria que caiu ali dentro for pequena, ela acaba consumindo aquela bactéria, vai embora e nem sente e vai embora, né? Agora, se você, cheguei a 40 graus, mínimo de temperatura, vou deixar resfriando à noite e amanhã de manhã eu vou inocular o meu fermento.
né? E na hora de inocular o fermento, não toma um cuidado muito simples, que é do quê? De startar o fermento. Simplesmente pego o fermento seco ou líquido, jogo por cima do meu mosto e fecho, tampo, airlock. Deus que faça a parte dele lá da cerveja, né? Pois é, se a bactéria, se algo que caiu ali for muito agressivo, tiver agora tá ruim isso aí, já saiu 2, 3 vezes, mas ela vai se multiplicar, né? Mais fácil do que falar. Então ela vai se multiplicar muito rapidamente e a hora que você jogar o teu fermento, ele vai ser minoria. Se ele é minoria, ele vai perder a guerra, e se ele perder a guerra, você vai perder toda a sua cerveja, certo? Então, dicas, né? O que fazer então? Primeiro, cuida bem do teu processo de resfriamento. Tá usando com chillers de placa, né? Tá usando aí chiller de imersão, tá usando de contrafluxo, certo? Cuida para que esteja tudo muito bem sanitizado, certo? De todos esses, para falar a verdade, o que dá menos risco é o chiller de imersão. Por quê? Porque você vai pegar lá o seu chillerzinho, vai jogar dentro da cerveja a 100 graus, certo? E aí você vai passar água gelada por dentro dele e ele vai resfriar o mosto. Qual que é o detalhe? Que a sua cerveja vai esterilizar o seu chiller. Então, o risco ali é pequeno, certo? Tem uma galerinha entrando aí, eu tô vendo aqui, desculpem galera. Vamos lá, olha aí, ó, que legal, hein? O Ederson, né? O Gilmarzinho, o seu Daniel, o Maicon, Fernanda, o Marcos, a Andressa, o Mozabir. Uma boa noite então todos para vocês aí. Aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui é um negócio que eu tenho que ficar mexendo em um e outro. Facebook eu nem consigo ver quem que tá lá, mas vamos que vamos. Retomando. Então assim, o chiller de contrafluxo, ele já é algo mais complexo. Por quê? Porque a sua cerveja vai sair quente da panela e vai passar por dentro desse chiller, onde vai ter uma mangueira com água passando por fora desse chiller e vai fazer um contrafluxo, entre onde um entra quente, o outro entra gelado, certo? E vai fazer o resfriamento desse mosto. Corre-se também o risco de você contaminar ela ali por ter alguma coisa dentro do chiller. Então fazer uma boa sanitização dele é importante. Chiller de placas, mesma coisa. É algo que é muito parecido com o contrafluxo, o detalhe é que ele é muito menor, certo? E também você tem ali um ambiente onde você não tem acesso interno. Então você não consegue esterilizá-lo, olhar, né, o que tem lá dentro. Então sempre limpar muito bem tudo que você está utilizando. Com relação ao fermentador, que eu sempre falo em todas as vezes que a gente fala sobre limpeza de fermentador. Limpa bem o seu fermentador, né? Se é uma bombona, se é um balde, se é um fermentador cônico, assim por diante. Limpa sempre muito bem. Passa bastante peracético nele para que ele fique sanitizado. Mas cuida com a quantidade de peracético para que ele não fique muito excessivo. Porque excesso de peracético dentro do fermentador pode matar a levedura ou gerar off flavors na sua levedura. Então, cuida bastante aí com essa situação, beleza? Aí o Vinícius chegando, Marilene. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aí falando um pouquinho sobre resfriamento do mosto e os principais cuidados que nós temos que ter aí no momento que nós estamos passando por esse processo. Sempre falo que é o momento mais crítico da cerveja, porque é onde nós temos um ambiente muito factível a dar problema por deposição aí de algum tipo de bactéria ou fungo, algo do gênero, que não faz parte ali da nossa brincadeira, certo? Então, outra forma de eu cuidar disso tudo é que na fermentação nós temos aí 4 etapas, né? Que é a do lag, certo? A do log, a estacionária e a morte. Né? O que cada uma delas é? São as fases onde o fermento entra dentro do seu mosto cervejeiro, certo? E começa a fazer o seu trabalho. Então, de lag é o momento de crescimento das células. Então, elas absorvem ali oxigênio, absorvem o açúcar, né? Fazem o consumo daquilo ali e elas começam a crescer e iniciar a sua multiplicação. Multiplicação que é por brotamento. Ou seja, é uma célula que ela começa a crescer, a lateral dela é uma nova bola, e aí de repente ela se rompe e dali saem 2.
Dessas duas, nascem mais duas, e mais duas, e são milhões de células, né, de fermento que começam ali a crescer no meio do mosto cervejeiro. E aí, a partir do momento que ela começa a fazer todo aquele consumo, né, do açúcar que está ali depositado, ela começa a gerar o CO2 e o álcool, né? E aquele açúcar todo que tinha, ela começa a ser consumido e dali sai a cerveja. Bem, mas Rafael, por que falamos agora de fase lag, log, estacionária e morte? É que se você tiver a possibilidade de startar sua levedura antes de inoculá-la na cerveja, é algo muito show de bola. Por quê? Você joga o fermento dentro do mosto ativo, se joga ele dentro consumindo, certo? Então toda aquela fase do lag, que é de crescimento, que a célula começa a crescer para se tornar forte, para começar a comer e se multiplicar, e se multiplicar, e se multiplicar, ela pula essa fase, né? Então o que acontece? Se joga um batalhão de células dentro do seu mosto já comendo. Então se tiver alguma deposição de algum ser que não seja o fermento ali, ele vai consumir. E esse consumo, ele não vai gerar problemas, não vai gerar off flavors, não vai gerar nada de errado se ele estiver em pequena quantidade, certo? Então, cuida muito com esta situação. Quando você vai transferir, né? Eu vejo muito isso o pessoal fazendo, tá? Vou transferir a minha cerveja da minha panela cervejeira, que eu usei um chiller de imersão, vou deixar a minha bombona embaixo e ela vai cair ali do alto, né? E o mosto cervejeiro vai bater no fundo, vai oxigenar e vai dar aquela oxigenada necessária para a fermentação da minha cerveja. Quais são os pontos a serem observados aí? Primeiro, você está deixando a sua cerveja cair no ar para dentro da bombona. Isso é um perigo, porque aquilo que eu falei, uma corrente de ar, algo do gênero que cai ali e se deposite, pode acabar contaminando o seu mosto. Então, cuida com isso. Outro ponto, quando ela sai de dentro da panela, que você resfriou, ela já sai a uma temperatura baixa. Então, a probabilidade de você ter um problema ali é alta se você está fazendo isso no relento. Eu já vi muitas pessoas fazendo cerveja nos fundos de casa, no meu caso aqui é no estacionamento do meu carro, certo? Em churrasqueiras e assim por diante. Às vezes ela não está no a melhor sanitização, você não passa álcool em todo aquele ambiente, nem tem como. E se você está no ambiente externo, você tem bicho voando, você tem passarinho voando, você tem vários componentes ali naquele meio, vento, árvore que balança e solta pólen de alguma flor, algo do gênero, que podem se depositar ali, certo? Então, cuidar muito com essa transferência da panela para dentro do fermentador. É necessário fazer a oxigenação? Sim. Você vê o mosto sem oxigenação, sinal de má fermentação da sua cerveja. Quando alguém fala assim, não, se você simplesmente jogar de cima, borbulhar, tá ótimo. Não necessariamente, depende muito do estilo da cerveja. Se você pega uma cerveja de baixo teor alcoólico, de 3,5%, 4% ou até menos, beleza, uma simples oxigenação vai suprir a sua necessidade de oxigênio para o seu fermento. Agora, se pega uma cerveja aí um pouco de gravidade maior, né, que a gente vai aí tentar puxar uns 5,5%, 6%, 7%, já é legal fazer uma oxigenação mais bruta do teu processo. Pô, Rafael, não, vou fazer uma high gravity, que foi o que nós fizemos agora. Estamos aí finalizando uma RIS, né? Que é uma Russian Imperial Stout, né? Que é uma cerveja preta, licorosa, cheirosa, um negócio maluco, muito bom. E ela iniciou a fermentação com mais de 1080 de gravidade. Eu tive que fazer 3 inserções de oxigênio para que toda a fermentação ocorresse, certo? Então não foi somente jogar de cima e tudo bem, vamos que vamos. Não, a gente teve que colocar um oxigenador no mosto, deixar bastante tempo oxigenando, finalizou, beleza, bota o fermento, bota para rodar a fermentação. Fermentou, começou a diminuir, injeta mais oxigênio.
Chegou na densidade que eu espero? Não, não chegou. Mais oxigênio. Lógico que esse processo tem que ser cuidadoso. Por quê? Porque se eu começar a jogar muito oxigênio dentro do meu mosto cervejeiro, a partir do momento de que a fermentação já terminou, ele vai gerar off-flavors, né? Vai gerar vários problemas de metálico, de acetil e outros problemas que podem aparecer na cerveja devido ao fato de eu estar inoculando muito oxigênio no meu mosto, né? Então, cuida aí. E lembrando, pessoal, vou colocar oxigênio forçado. Usa um oxigenador, certo? Correto, que tenha filtros, certo? Não pega ali uma bombinha de aquário simplesmente e bota lá dentro e deixa. Por quê? Porque é o oxigênio do ambiente que ele pega. Ele pega esse oxigênio e ele dissolve dentro do mosto cervejeiro. Qual é a probabilidade de ver algum tipo de bactéria ou algo do gênero dentro desse mosto cervejeiro e acabar estragando tudo? É alto. Então, vou oxigenar meu mosto. Utiliza um sistema de oxigenação que tenha filtros, certo? Que segure partículas pequenas para você não acabar jogando algum problema para dentro da sua cerveja, certo? Vamos lá, fiz algumas anotações aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, por favor, porque eu vou falando e parece um boi desembestado que não para nunca, né? E eu vou falar para vocês, esse dia trazer a aula inaugural aí do nosso curso, cujo qual, né, já finalizamos. Se alguém tiver interesse no curso, não esquece aí, manda quem tiver meu zap, manda um zap. Quem tiver conectado nas nossas redes do Instagram, YouTube, Facebook, manda uma mensagenzinha lá, tá? O curso ficou bem legal, bem completo. Quem tem utilizado desse curso aí tem falado muito bem, tá gostando bastante da forma, da didática que a gente utilizou para fazer o curso, tá? Então, foi legal porque as pessoas puderam interagir comigo no meio da conversa. Aqui vocês podem mandar mensagens e tudo mais, mas fica ruim de ler porque letrinhas pequenas, miúdas, né? Mas lá é legal que a galera abria a câmera, aí abria o áudio, falava, Rafael, me explica isso, eu não entendi aquilo e tal. Então, super legal. Eu prefiro muito mais dar assim, aulas assim, onde as pessoas consigam interagir dessa forma comigo do que fazer uma live, né? Porque a live é muito monólogo. E quando é monólogo, eu me sinto um pouco assim, será que a galera tá escutando? Será que a galera tá entendendo? Será que eles estão gostando do assunto, né? Mas legal, ó. Aqui a Andressa mandou, né? Com esse calor dá uma... nada como uma boa cerveja, nem me fale, né? Ainda mais eu que tô falando que nem louco aqui. Pô, uma boa cerveja é tudo, né? É o que nos traz a alegria, né? Então, pessoal, deixa eu só finalizar aqui. Legal. Mas era isso aí mesmo. Então, fica a dica, fica aí as informações de cuidados no momento de resfriamento. É o momento mais crítico da cerveja, é o momento onde você tem que ter mais cuidado de sanitização, mas também é o cuidado que você tem que ter para não matar o seu fermento. Porque se por um acaso você jogar álcool em tudo, e o sanitizante e tudo mais, e você caiu uma bactéria lá, você ficou preocupado porque você achou que estava... e matou a bactéria legal. Aí joga o fermento, lá tá cheio de bactericida lá dentro. O que vai acontecer com o teu fermento? Né? Vai matar o seu fermento. Você vai perceber que em um dia sem movimento do airlock, 2 dias sem movimento, 3 dias sem movimento, você vai ficar desesperado. Então aí você vai ter que identificar o problema, certo? Aí às vezes não dá tempo, perde-se o mosto cervejeiro. Então eu diria que fazer cerveja é uma balança, é um equilíbrio. Você não tem que ser nem um extremo na parte de limpeza, mas também você não pode ser relaxado com a parte de limpeza. Cerveja, terminou de ferver? Cuida. É álcool na mão, é luva, cuidados na transferência de cerveja do lado para o outro, certo? E se às vezes as pessoas falam, Rafael, algum dia para resfriar mais rápido o mosto? Pô, dicas, Vinícius, temos várias, né? Como é que eu faço? Eu consigo chegar no meu fermentador sem contato com o ar em momento nenhum da cerveja a partir do momento que ela sai da panela. Eu tenho 2 chillers de placa, certo? Os 2 de 30 placas cada um, e eu faço um pré-chiller no primeiro, certo? Onde eu coloco água
gelada, um chiller de cobre, jogando água bem gelada para dentro do chiller de contraplacas, certo? E aí mais o outro chiller que eu deixo imerso dentro da água com gelo, e eu consigo chegar a 23, 24 graus em questão de minutos. Tudo vai depender muito também da tua boa vontade de querer gastar com água, né? Porque, querendo ou não, onde é um dos pontos críticos é a quantidade de água que você vai utilizar para resfriar aquele mosto, né? Então eu sempre tento fazer o quê? Mitigar a quantidade de fluxo de água que vem da rua para passar nos chillers para resfriamento, certo? E eu tento também estrangular um pouco a válvula da bomba que manda o meu mosto para o fermentador. E eu vou fazendo um equilíbrio entre eles. E qual que é a minha forma de entender se está sendo legal ou não? Que a água que sai do segundo chiller, ela tem que estar quase a temperatura ambiente e não saindo numa quantidade muito alta. Então, é a forma que eu faço, né? É lógico. Rafael, qual é a forma mais rápida para você resfriar um mosto? Compra um chiller lá de 60, 80 placas, bota ele dentro de um ambiente extremamente gelado, né? Se desse para congelar o chiller por fora com água, certo? E um fluxo animal de água gelada passando dentro. Aí você vai conseguir um resfriamento muito rápido, certo? Mas a quantidade de água que você vai perder no meio dessa brincadeira também é alta, certo? Então, não sei, Vinícius, se quiser me mandando mensagens aí, por favor, me manda, certo? Mas me passa o que você tem de chiller, o que você utiliza exatamente, que aí a gente vai trocando figurinhas e eu vou te dizendo o que eu faria no seu lugar, entendeu? Não sou o dono de todo o conhecimento, mas eu já tenho bastante tempo fazendo isso daí, já mudei de chiller de imersão para chiller de contrafluxo, cheguei no chiller de placas, para mim foi o melhor, mas um chiller só de placas, difícil chegar aos 25 graus, que é o que a gente gostaria. 2 chillers é perfeito, só que aí tem custos. Então, a gente vai trocando umas figurinhas aí, a gente consegue, acho que às vezes ajustar o teu sistema para ficar mais eficiente, tá? Tempo máximo para resfriamento. Olha, o que acontece? Aí a gente cai naquele risco da contaminação. Desculpa, pessoal, já deu o nosso horário, mas eu vou só finalizar aqui. Se tiverem dúvidas, vão me mandando sem problema nenhum, tá? Mas quem quiser aí, tiver outro compromisso, fica à vontade. Mas tempo máximo, né? Pense que se você está utilizando principalmente o lúpulo de aroma, que é aquele que você coloca só ao final da fervura, então desliguei, né, a minha resistência, o meu gás, algo do gênero, e joguei o lúpulo de aroma, certo? Pense que aquele ambiente está extremamente quente. Então, não é porque ele parou de ferver que ele parou de tirar os óleos essenciais do lúpulo. Então, quanto mais tempo você demorar para resfriar aquilo ali, de tirar aquele mosto de dentro daquele lúpulo, mais complicado vai ficar, mais amargor você vai trazer para a tua cerveja. Isso é uma realidade, certo? Agora, não, Rafael, meu lúpulo eu coloquei nos 60 minutos, foi só um lúpulo mesmo para amargor, não quero trazer, vou fazer um dry hopping, depois a frio para trazer mais a parte de aromas e tudo mais. Pô, aí você não tem esse problema do amargor, né? Aí qual que é o seu problema? O seu problema é o risco de contaminação. Que aí se você demorar muito para passar todo o seu mosto quente para dentro do fermentador, pense que o teu fermentador está lá muitas vezes aberto ao relento, está num ambiente que não é protegido e você está deixando aquilo que eu falei na nossa conversa aqui hoje, um ambiente totalmente propício para que algo se deposite lá e estrague. Agora, tem um tempo mínimo e máximo? Não há um tempo mínimo e máximo, pelo menos no meu conhecimento, tá? É mais o teu tempo aí de água desperdiçada, de cuidados de não perder aí o teu mosto, entendeu? Mas nesse sentido aí que você tem que cuidar, tá? Chiller de imersão, Vinícius, chiller de imersão. Pensei em colocar outro imerso em água bem gelada para... então, é mais ou menos o que eu uso, tá? Só que qual que é a diferença? Você está me falando em usar 2 chillers, certo? Um de imersão dentro do mosto quente e um de imersão dentro da água gelada. Não sei se eu compreendi se é isso que você está me dizendo. Mas se for, Vinícius, é mais ou menos o que eu faço. Só que eu coloco um chiller de imersão dentro da água gelada,
certo? Jogando para um dos meus chillers de placa, de contraplaca, né? De chillers de placa. E o outro chiller eu jogo simplesmente a água da rua nele, certo? E aí jogo a água embora. Então, método, como é que eu faço isso daí? Até no meu curso lá, se vocês tiverem interesse, daí dar uma olhada, tem exatamente como é que eu faço, tá? Eu coloco o chiller de imersão dentro da água gelada, junto com o meu chiller que vai para o fermentador, certo? Então sai da água da rua, entra no meu chiller de imersão, do chiller de imersão entra dentro do meu segundo chiller, que é o chiller que vai para o meu fermentador. Todos eles eu deixo afogados dentro da água gelada. Aí o primeiro chiller, que é o que vem da panela cervejeira, eu pego o mosto cervejeiro, conecto no meu chiller, certo? E aí eu jogo a água da rua direto. Por quê? Porque a primeira pancada ele é muito forte. Mas eu sempre deixo tanto um quanto o outro imerso dentro de uma panela, de um balde cheio de gelo e água, para ele dar uma porrada maior. Porque onde está a maior dificuldade de você baixar a temperatura? É no início, certo? É a pancada inicial. Então ela está vindo a 100, cara. Se você joga a 0, você não vai ter tanta eficiência como se você jogasse a forma que eu faço. Jogo de 100 uma água a 20 e poucos graus, que é o que vem da rua, certo? Aí ele vai jogar ali para uns 60, 70 graus mais ou menos, e aí eu jogo a 0, certo? A 0, que a gente diz é próximo a 0 ali. E aí a hora que ele chega ali a 60 graus, mais ou menos, quanto aquela de 0, cara, ele vai a 20 e poucos graus aí a temperatura do chiller, certo? Sempre lembrando, pessoal, fluxo de água e fluxo de cerveja. Se eu deixar um fluxo animal de cerveja passando, é lógico que ele vai sair mais quente lá na frente. Por quê? Porque a quantidade de água fria que está passando ali é muito menor do que a quantidade de mosto cervejeiro. Agora, se eu deixar bem estrangulado a minha panela cervejeira e deixar o fluxo de água da rua passando diretão, eu vou conseguir chegar lá quase a 10 graus, se for o caso. Mas aí a nossa perda de água é muito alta, né? Vamos lá. Chiller de dimensão, pensei em colocar... legal, Vinícius. Aí o Tyrone. Ô, Tyrone, beleza? Não tinha te visto, me perdoe. Rafa, quantidade de água para abraçagem e para lavar os grãos por quilo de grãos, como fica? Bom, aí nós vamos entrar num outro assunto, né? Que daí é da receita da cerveja. Certo? Não, sem problema aí, então aí, Tyrone. Mas assim, o que é importante? O importante na hora que você está fazendo cerveja é não deixar o malte nadando livre, leve e solto. Ou seja, se eu colocar lá para a minha quantidade de água total, ela é, sei lá, 100 litros. Se eu coloco 100 litros dentro do meu balde lá, da minha panela cervejeira, e eu meto 20 quilos ou menos de malte, o que vai acontecer? O malte vai ficar tudo boiando. Isso não é legal, por 2 motivos. Primeiro, o que faz sair o açúcar é o atrito. Então ele vai ficar se atritando um com o outro e o açúcar vai saindo de dentro do malte. Se eu deixar eles todos dispersos, os maltes, né, os grãos, o que vai acontecer? Eles não vão se tocar muito, não vai dar muito atrito e você não vai conseguir ter a eficiência que você necessita. Outro ponto importante, se você utilizar muita água no início e não deixar água para lavagem, você vai deixar, fatalmente, você vai deixar açúcar residual dentro do teu mosto. Então, faz o seguinte, usa, sei lá, faz um cálculo aí, 40, 60, né, 100 litros de água. Eu faço minha cerveja com 40 litros e deixo 60 litros de água para fazer a lavagem. Pô, legal, mas tá pesado demais, não tá legal, pô, não consigo mexer o meu mosto. Pega um pouco dessa água, joga lá dentro e faz com que fique uma coisa um pouco... Tem que dar atrito? Tem, mas não pode ser impossível de mexer, né? Então, eu te diria isso. Tenta um 40 para 60 na quantidade de água. Então, usei lá um software de cálculo, né? Normalmente os softwares já te dizem quanto de água para mostura, quanto de água para lavagem, certo? Ah, não, Rafael, não tenho, estou usando um kit. Se no kit que você comprou não vem essa informação de quanto, que normalmente vem... Mas se não vier, faz esse cálculo, 40, 60. 40 de litros de água para fazer a abraçagem, 60 para fazer, não sei se falei correto, desculpem, 40% da água para abraçagem e 60
da água para a lavagem. Desculpa, pessoal, certo? Eu estou pensando em 100 litros de água aqui. Utiliza dessa forma que eu acho que vocês não vão ter tanto problema. O que você não pode? Você não pode estoporar a quantidade de água necessária lá, porque senão você vai ter uma densidade muito baixa, você vai ter problema de eficiência e assim por diante. Você também não pode usar muito pouca água, porque você vai ter problemas também de alta densidade, mas pouca cerveja no fermentador. Tá bom? Pessoal, obrigado a todos que vieram aí, obrigado pelas perguntas, é aquilo que eu falei, deixa de ser tão monólogo, né, quando vem perguntas, para mim é bem mais legal, porque daí eu sei onde estão as dúvidas de vocês, e não fico assim simplesmente regurgitando informações aqui. É legal que vocês venham, me peçam as informações, que a gente vai trocando as ideias, se tiverem alguma dúvida, alguma necessidade aí, que estão iniciando... entra no nosso canal, manda lá as informações, as solicitações de dúvidas, sem problema nenhum. Lembrando, pessoal, se algum de vocês ainda não nos segue lá, Instagram, Facebook, YouTube, nos sigam lá, certo? O nosso curso já está no ar, mande mensagem, nós vamos discutir aí, que é para isso que nós estamos aqui, para tornar a vida de todos nós aí mais feliz tomando uma gelada gostosa. Valeu? Pessoal, mais uma vez, obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e se cuidem!